Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História Contemporânea aqui no nosso canal O Conhecimento. Na aula anterior eu falei desta bola aqui, da Terra, e disse a idade da Terra. A Terra tem cerca de 4,54 bilhões de anos. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre evolução das espécies. Não saia do vídeo, não pule porque está imperdível. E vamos começar com uma etimologia da palavra evolução. A palavra em latim, que quer dizer evolutio, do verbo envolvere, que é desenrolar. Então, isso é a etimologia da palavra evolução. Vamos direto aos nossos assuntos da nossa aula de hoje. Vou anotando aí, por favor, que são algumas perguntas e você precisa anotar ou prestar atenção. Eu tenho aqui 5 dedos na minha mão, o mesmo corpo, o mesmo braço. Eles são iguais? Isso é uma pergunta que sempre faz. Os dedos da mão são irmãos, mas não são iguais. Note aí. Por que eles não são iguais? Será que ele sempre foi assim? Desiguais? Mesmo tamanho e desiguais? Já ouviram falar também que aquele menino é a ovelha negra da família. Já ouviram falar? Mais uma pergunta. Por que será que em 5 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ninguém é igual? Tem alguma diferença? Tem alguma aparência, mas ninguém é igual. Por que será? Por que será que a minha menina não conseguiu gostar de menino, só gosta de menina? Por que será que o seu menino não conseguiu gostar de menina, gostou de outro menino? Olha essas perguntas aí e preste bem atenção. No final da aula, nós vamos dar o resultado. Existem alguns grupos na nossa sociedade de hoje que têm visão estapafúrdia e quando falamos sobre evolução ou surgimento das espécies. Então você, por favor, assimile bem essas perguntas que eu fiz para você. Por que nós somos diferentes? Ninguém é igual. Por quê? Vamos lá. O fóssil do ancestral Australopiteco, o fóssil do ancestral Australopiteco, né, que foi encontrado e datado com 3 milhões e 500 mil anos. 3 milhões e 500 mil anos. O Homo habilis, que é o outro fóssil, né, Homo habilis, Homo habilis, viveu também há 2 milhões e 400 milhões de anos. Tá. Essa diferença aqui de um para o outro é de 1 milhão de anos, tá? 1 milhão de anos. Olha que diferença imensa. Esse fóssil aqui, esse Australopiteco, né? Esse Australopiteco, quando o cientista encontrou esse Homo habilis, pois o habilis quer dizer, ele já tinha uma certa habilidade que não tinha o Australopiteco. O Australopiteco totalmente paradão, sem nenhuma habilidade, viveu lá, né, na África, mas sem nenhuma habilidade. Já depois de 1 milhão de anos depois, eles encontraram esse fóssil, o Homo habilis, por isso que botou Homo, que é esse daqui é da linhagem humana, né? Mas isso aqui já é o Homo sapiens, e depois vem até chegar no Homo sapiens, né? O habilis, né? Até chegar no Homo sapiens, que é o nosso homem mais moderno, que é isso que parece conosco hoje. Então, esse homem aqui, ó, que é da linhagem humana, o Australopiteco, não tinha nenhuma habilidade, né?
Os braços eram mais longos, os dedos eram mais longos. E um ano depois, nessa amostra aqui do Abilis, ele já tinha uma certa habilidade de fazer ferramentas com pedras, né? Já matar alguns animais. Enfim, era um homem mais... era habilidoso. Por isso, Abilis. A diferença era gritante, senhoras e senhores. Então, por que isso acontece? Isso está desde os nossos ancestrais, né? Está desde os nossos ancestrais. Então, por que isso acontece? Como eu falei no início, na primeira aula sobre a Terra, ela vem, a Terra esfria, começa a criar surgiu os animais, né, que surgiu na água, a primeira espécie de vida foi na água, e aí vem, isso aí vem. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que tudo que nós vemos em termos de vida na Terra, as vidas, tudo que você vê, seja humano ou outras espécies, outros animais, são formados por organismos vivos. Organismos vivos. E esses organismos estão desde a estratosfera, que está a 10 a 12 quilômetros da camada da Terra, até as profundezas dos oceanos. Por isso que ninguém é igual. Por isso que todos são diferentes. Todos têm os seus gostos, suas vontades. Porque esses organismos estão em tudo quanto é lugar. Desde, como eu falei, desde as estratosferas até as profundezas dos oceanos. E esses organismos vivos, né, eles vão se moldando, eles vão se modelando, eles vão se renovando, eles vão se refazendo, vão se recriando. E assim eles se recriando, se refazendo, se moldando, eles vão moldando também os animais. De forma diferente. Quando o meu irmão mais velho foi concebido, eu fui depois dele, já foi diferente. Os organismos já foram, mesmo apesar de ser a mesma mãe, o mesmo pai, mas eu já fui diferente do meu irmão mais velho. E sucessivamente. Porque nós somos formados, nós somos evoluídos por organismos vivos, minúsculos, que ninguém vê. Está por aí em tudo quanto é parte. Vocês estão me entendendo? Então, é por isso que a menina gosta de menina. É problema dela. Isso é a natureza, isso é a formação dela. Foi os organismos que formou ela assim. Não é que você queira, que o pai ou a mãe queira. O menino gosta de menino, isso é problema da natureza do menino. Ele foi formado assim, os organismos formou ele assim. Vocês estão me entendendo? Os organismos é quem formou, quem forma os animais, as espécies, as plantas. Vamos parar com isso. Isso é ciência, meus amigos. A neurobiologia que está aí para dizer isso para a gente. Os neurocientistas que estão aí para dizer isso para a gente, quem diz isso para a gente. Isso é muito óbvio, muito claro. Então, por isso que nós, de da mão, por isso que o Australopiteco, que ele já foi formado lá atrás, né? E o ancestral, o primeiro ancestral a encontrar. 1 milhão de anos depois, esse indivíduo aqui, o Habilis, é totalmente diferente do nosso. Por quê? Porque os organismos já foram modificando esse indivíduo, entendeu? E aí, sucessivamente, até chegar no mundo de hoje. E o mais importante é que não para. Vocês estão me entendendo? É que continua as mutações. Amanhã já vem um indivíduo mais desenvolvido que eu, que você. Porque os organismos estão sempre fazendo com que isso aconteça. Perceberam? Bom, vou ficando por aqui na aula de hoje. Não perca a nossa próxima aula. Espero aqui, tá? Vamos falar na nossa próxima aula de energia que tem na nossa célula. O que é que move eu falar? O que é que faz com que eu fale para vocês? Que ferramenta é essa? Que ferramenta é essa que está aqui dentro da minha célula, que faz com que eu fale para vocês? Vamos falar dessa energia que está dentro da nossa célula. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.